a Deus. Quando foi me feito o convite, eu estava orando a Deus, pedindo que Deus me desse uma palavra. E essa semana toda Deus me trouxe algo sobre o que nós precisamos. Creio que Deus ainda continua sendo Deus que faz maravilha em nossas vidas. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, que traz a palavra do Senhor assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Glória a Deus, irmão, pode tomar assento. Obrigado com Deus. O que eu quero trazer nesta noite, irmãos, algo que Deus colocou no meu coração, quando se trata sobre sonhos, sobre sonho, foi algo que Deus esteve falando grandemente no meu coração essa semana. E eu te pergunto nessa noite: quais sonhos que você tem tido? Qual o seu sonho? O que você tem sonhado? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te trazer nessa noite algo que Deus colocou aqui, que você vai ver que o Senhor, Ele fez uma promessa, está escrito aqui onde nós lemos no livro de Atos, uma promessa usando o profeta Joel, sobre sonhos, que os velhos também voltarão a sonhar, e que os sonhos Deus fará acontecer. Você vê aqui, os velhos sonharão sonhos. Porque, irmãos, porque muitas vezes as pessoas olham para as pessoas velhas e acham que a sua vida não tem mais sentido. Mas Deus está falando, eles voltarão a ter sonho. Deus cumprirá em sua vida os sonhos que você assim sonhar com Ele. Glória a Deus. Então pergunte para o irmão que está do seu lado: qual o seu sonho? Pergunte, toque nele e diga: qual o seu sonho? O que você tem sonhado com Deus? Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é o Deus que realiza sonho. Eu quero usar a palavra de Deus para mostrar alguns exemplos de algumas pessoas na Bíblia. Eu até marquei aqui, que tiveram um sonho em sua vida e Deus fez acontecer. Um deles foi Abraão. Deus teve um encontro com Abraão, e Abraão, ele tinha um sonho. Porque nós sabemos que naquele tempo, quem não tinha filho era alguém tido como maldito. E nós vemos a história de Abraão. Ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha uma vida farta, ele tinha amigo, ele tinha uma boa esposa, mas a sua esposa era estéril. Então quando ele olhava para a sua casa, acredito eu que no seu coração, na sua alma, brilhava o sonho de ter uma criança, de ter um filho, a qual tudo que ele estava construindo, tudo aquilo que ele estava adquirindo, ele pudesse ter alguém que fosse do seu sangue, para dar continuidade a tudo aquilo que ele estava construindo até aquele momento. Então nós vemos na história de Abraão, e temos certeza, a Bíblia não fala, mas eu posso acreditar que o sonho maior que Abraão tinha era de ter um filho. Mas quando ele olhava a situação, por ele já estar ficando velho, por a sua esposa ser estéril, ele via muitas vezes aquele sonho tão distante, tão impossível de acontecer na sua vida. Mas o que chama a atenção é que ele teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro com Deus, e Deus, conhecendo o coração de Abraão, Deus sabia que lá no fundo do seu coração tinha um sonho, e Deus estava projetando para ele: Abraão, você não tem apenas o sonho de ter um filho, mas o meu sonho contigo é maior. Você vai ser pai de uma multidão. Aleluia.
vou eu te dar um filho, que vou eu fazer com que você realize esse sonho de ser pai. E a Bíblia fala que Abraão, ele assim fez, obedeceu. Eu quero abrir um parênteses das nossas vidas. Eu não sei qual é o seu sonho, mas tem situação em nossas vidas que nós precisamos estarmos saindo de alguns ambientes, de alguns lugares. Muitas vezes a gente olha para Abraão e vemos assim, por que Deus chamou Abraão e pediu para que ele saísse do meio da sua parentela? Porque, irmãos, a sua parentela, os seus pais, os seus primos, a sua família, era alguém idólatra, era um povo que não cria em Deus, era um povo que o seu coração estava voltado para a idolatria. E vemos, irmãos, que Deus não trabalha aonde não há pessoas que creem, aonde pessoas não têm a fé nele. Então tem situação em nossas vidas, para Deus cumprir o seu sonho, é preciso você se afastar daquelas pessoas que não querem nada com Deus, que muitas vezes estão apenas atrapalhando de Deus cumprir o seu sonho em sua vida. Comece a olhar e ver se os ambientes que você está não está impedindo de Deus realizar o seu sonho. Porque nós vemos, irmãos, que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela. E assim Abraão cumpriu. Abraão cumpriu a voz do Senhor obedecendo, porque quando ele assim fez, Deus olhou e falou: Abraão, vou eu te dar um filho. Imagine Deus agora nesse diálogo com Abraão olhando e dizendo: Deus descobriu qual é o meu maior sonho. Meu maior sonho é ser pai. E Deus prometeu, então ele vai cumprir. Mas nós vemos que houve uma trajetória de Abraão com o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer os nossos sonhos agora, mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas sobre as nossas vidas. Não é que Deus não vai realizar o seu sonho, é primeiro Deus vai te preparar para receber o presente que Deus tem para a sua vida. Porque o sonho de Abraão era ter um filho, mas ele não sabia que os pensamentos de Deus eram maiores do que o de Abraão. Aleluia. Quando ele precisava ou sonhava com algo pequeno, Deus tinha algo grande. Às vezes o seu sonho é pequeno, às vezes o seu sonho é pequenininho diante daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Então nessa noite, creia que Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. Não importa a situação, não importa se mesmo a mulher de Abraão era estéril, para a medicina não tinha como acontecer, mas o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então Deus fez o milagre acontecer e Abraão teve o seu filho. A promessa, o sonho se cumpriu na vida de Abraão. Quero trazer outro personagem na Bíblia também bastante conhecido da igreja, José. Nós sabemos bem que o sonho de José era ser o cabeça da família. O sonho de José foi algo estipulado por Deus, que ele seria o cabeça. Ele não era tido por ele não era o primogênito, mas o Senhor resolveu sonhar com ele. E o sonho de José era que ele iria ser o cabeça da família. O que Deus estava projetando para a vida de José, que ele iria viver diferente da sua família, que ele seria uma ferramenta de Deus para a sua família. O sonho que Deus tinha com José, e José tinha, era que o Senhor iria realizar algo grande na vida dele. O que Deus ele quer dizer para você com essa história, às vezes você não entende porque está aqui nessa campanha, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja alguém que vai ser um cabeça para a sua família. Para quê? Para que Deus possa, através do sonho que você tem com Deus,
família, alguns da sua casa serão impactados por aquilo que Deus irá fazer na sua história. Só que o processo com José não foi fácil. Por quê? Porque nós vemos que ele foi vendido pelos seus irmãos, aonde muitos da sua casa não acreditavam. Quando ele chegou para seu pai, seus irmãos, e falou do sonho, conhecemos bem a história, que tem como figura que os seus irmãos e o seu pai se prostariam diante dele, que ele seria o cabeça, que ele seria aquele que estaria acima da sua casa. Os seus irmãos não acreditaram. Meu Deus. O seu pai não acreditou. O que eu quero que você entenda nesta noite: quem precisa acreditar no seu sonho é você. Meu Deus. Você não precisa depender do que os outros acham daquilo que você sonha. Deus, grandão. Porque muitas vezes a gente fica pegado quando falamos para alguém um sonho e alguém não acredita, e são pessoas próximas da nossa vida, ou mesmo parente, nós começamos a desacreditar também. Mas o Senhor quer que nesta noite você não dê ouvido que os outros não acreditam, mas você continue acreditando. Glória. Deus, Ele é fiel para cumprir o seu sonho, aquilo que você tem sonhado. Não dê ouvido para que os outros não acreditem. Ah, esse aí? Não. Esse não é capaz. Esse não vai chegar. Isso não vai acontecer. Não se preocupe. Continue obedecendo ao Senhor. Continue na presença do Senhor. Porque nós vemos aqui que José, mesmo que a sua família não acreditava nele, mas tinha um Deus no céu que acreditava, sabia de tudo que o Senhor iria fazer na vida dele, e já estava projetado na vida de José aquilo que os homens, as pessoas não sabiam, mas já estava determinado por Deus. Meu Deus, lindo. Só que não é fácil ter um processo. O processo de espera. Foi vendido pelo irmão, foi caluniado, levantaram uma fofoca para José. O que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você traga no seu coração qual é o seu sonho. Qual é o seu sonho? Jesus. Então não deixe quando alguém falar mal de você impedir de você continuar a servir você. Meu Deus. Não deixe com que o que as pessoas falam a seu respeito influenciar para que possa você parar de sonhar. Continue. Mesmo que alguém fale mal de você, mesmo que alguém invente histórias sobre você que não seja verdade. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não importa. Olhe para dentro de você, do seu sonho, e continue a caminhar com o Senhor. Porque a Bíblia fala que José viveu tudo isso, mas quando chegou no momento do sonho acontecer na sua vida, você vai ver na história que José, ele não deixou de acreditar no Deus que ele estava servindo. Ele não deixou de acreditar no Deus que junto com ele revelou o sonho. Porque mesmo nas situações difíceis, você vai ver no final que ele fala: não foi eu, mas o Deus cuja presença estou. Quer dizer, ele esteve vendido pelos irmãos, ele esteve jogado na prisão, mas ele não esteve longe do Deus, o que ele conhecia. Então não importa a situação da sua vida, continue ligado com o Senhor, porque muitos vão ver como a sua família teve que ver. Os seus irmãos se depararam. Conhecemos a história, não vou me prolongar por causa da hora. A Bíblia traz que houve uma grande fome sobre aquela terra. José já estava sendo exaltado lá no Egito. Já tinha saído da prisão, Deus já tinha honrado ele. Agora os seus irmãos, no momento de fome, vai buscar auxílio do Egito,
Porque olha a notícia que lá tinha alimento. E quando se depara, os seus irmãos não conheceram, mas José conheceu os seus irmãos. Aqueles que queriam a morte dele tiveram que ver e se prostrar diante dele. E o mais interessante é que José aprendeu que tudo o que aconteceu na vida dele não era para ele humilhar os irmãos, mas era para ele abençoar a casa. Porque Deus, Ele só faz acontecer o sonho na vida daquele que continua compreendendo o que é servir ao Senhor. Glória a Deus. Quero ir para outro personagem aqui rapidinho. Ana, para não falar só de homens, quero trazer aqui uma mulher. Ana, ela tinha um sonho. O sonho que Ana tinha era de ter um filho. Porque nessa época, a mulher que não gerava, como eu já falei no começo, era tido como maldita, impura, e Ana era estéril. E o sonho dela era ter um filho. E a Bíblia fala que Ana tinha esse sonho, a qual ela começou a buscar a Deus para que esse sonho acontecesse. O que eu aprendo aqui com Ana, eu tenho certeza, o sonho que você tem, Deus vai realizar, mas precisa você entender que precisa buscar a presença dele. E a presença dele não é buscado apenas em casa ou lá fora, não é nada. Na igreja, é vindo nas campanhas, é orando, era o que Ana estava quando as pessoas não acreditavam em Ana, que ela poderia ter esse sonho realizado. Ela foi buscar aquele que podia realizar sonho. Ela começou numa campanha, podemos dizer assim, porque a Bíblia fala, perseverou Ana em oração. Só que nós vemos aqui, irmãos, que o diabo, ele trabalha na vida daqueles que sonham e que está buscando para que o seu sonho seja realizado pelo Senhor. Nós vemos aqui que o diabo começa a usar primeiro uma pessoa dentro da sua casa, Penina, a sua rival, começa a atacar ela, a fazer com que ela se entristecesse. Penina apresentava os filhos que tinha para Ana, para querer entristecer Ana, mas nós vemos que Ana não ficava brigando com Penina. Ana estava focado no Deus que poderia realizar o seu sonho. Era impossível o sonho de Ana por ela mesma acontecer, mas ela sabia que Deus era poderoso para realizar o sonho dela. E ela não deu ouvido o que Penina atacava, o que Penina falava, mas ela estava buscando Deus. Terceira pessoa, segunda pessoa que o diabo estava usando, o seu esposo, Alcântara. Você vai ver aqui que o seu esposo começa a falar para ela desistir de lutar. Ele viu o sofrimento dela de ir para o templo, de orar, e ele chega e fala: não, eu te dou a melhor coisa, eu ofereço isso, eu faço aquilo. O diabo estava usando a Eucana, o seu esposo, para que ela parasse de lutar pelo seu sonho. Eu quero que nessa noite você fique firmado naquilo que você tem sonhado e busque, não importa que as pessoas venham querer te parar, continue acreditando que Deus é poderoso para cumprir na sua vida aquilo que você não pode, Ele pode fazer. O seu esposo agora estava tentando parar ela com palavra. Era o diabo usando a vida dele, dizendo: não precisa mais você buscar, não precisa você mais orar, não precisa você
que ele desiste do seu sonho. Agora é interessante que agora o diabo usa o sacerdote ali, dentro do templo. Quando Ana foi afrontada dentro da sua casa, ela correu para o templo e orar. A Bíblia fala, ela perseverou em oração. Só que chegou um momento que foi dentro da igreja que o diabo usou alguém para entristecer Ana. O sacerdote, o pastor da igreja naquela época, o pastor de Ana, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias atuais, olhou para ela e viu ela gemendo ali e não compreendeu e falou: você é uma bêbada. Comparou ela com uma bêbada. Ela foi afrontada. Ana poderia ter levantado naquele lugar, desistido do seu sonho, por uma palavra que foi direcionada dentro da igreja. Ela poderia ter olhado e dizer: na minha casa ninguém me apoia, na igreja ninguém me apoia, eu vou desistir. Mas ela não desistiu. O que Deus ele nos ensina é que o diabo ele vai usar em todos os lugares para que você pare de sonhar e pare de acreditar que Deus pode realizar o seu sonho. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que se você perseverar acreditando, não dando ouvido aonde o diabo possa usar, que seja dentro da igreja, não se preocupe, ela não atacou o sacerdote, ela não criticou, ela perseverou olhando e buscando aquele que pode todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia fala que quando ela ali falou: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas está amargurada de alma. Naquele momento, Deus usa a boca do sacerdote Eli e fala: vai, que seja feito conforme a tua petição. E Deus liberou uma palavra assim: Ana, você perseverou buscando o seu sonho, você não deu ouvido a Penina, você não deu ouvido ao teu esposo querendo te parar, não deu ouvido às pessoas dentro da igreja e continuou acreditando que eu sou o Deus que realiza o sonho. Então recebe o teu milagre e toma posse, o teu sonho será realizado. Creio, Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo nessa noite a palavra do Senhor? Mas o que eu quero que você entenda, os nossos sonhos só acontecem se estiver debaixo da vontade de Deus. Não adianta eu sonhar algo que não seja debaixo da vontade de Deus. Tem sonhos nossos que não tiver da vontade de Deus, não acontece. Aí você pode me perguntar: pastor, como eu sei que o meu sonho é da vontade de Deus? Eu marquei aqui 3 dicas para você e vou te entregar essa noite. Primeiro, o seu sonho, para que ele possa acontecer, tem que glorificar ao Senhor. O que Deus vai realizar no seu sonho tem que glorificar a Ele. Esse é o primeiro passo para você saber se o seu sonho está debaixo da vontade dele. O que você tem sonhado, quando Ele te entregar, vai glorificar a Ele. Segunda dica: o seu sonho precisa ser uma bênção para a sua família, para o seu lar. Para Deus realizar o seu sonho, Ele não pode trazer situação a qual você vai ficar longe da sua família, desprezar a sua família, o seu lar. Não. Você viu que José, o sonho dele foi realizado para que ele pudesse ser uma bênção para a sua família. Porque tem pessoas que acham que tem o sonho realizado, mas vai ficar longe dos filhos, da esposa, do
esposo. Então, o sonho para ser a vontade de Deus, o seu sonho vai trazer bênção para a sua família. Quando Deus cumprir na sua vida, vai fazer que a sua família seja impactada com vitórias e alegria. Não vai trazer tristeza, mas sim paz e alegria. Glória a Deus. Terceira dica para que você saiba se o seu sonho está debaixo da vontade de Deus, está no propósito de Deus. Seu sonho vai agregar alguns valores para outros. Maravilhoso. Essas são as três dicas a qual Deus colocou no meu coração para passar para você nesta noite. Os teus sonhos vai agregar na vida de alguém coisas positivas. Aleluia! Porque não há sonhos que Deus venha cumprir na vida de alguém que não seja para agregar na vida de outros coisas boas. Deus não realiza sonho, por exemplo, um emprego, deixar alguém desempregado para que você tenha seu sonho realizado. Não, Ele vai te abençoar para que você agregue na vida de outras coisas boas, positivas, porque é dessa forma que Deus age. Deus nunca vai realizar sonho na vida de alguém que vai trazer para outros dores ou perda ou sofrimento. Não. Então, se os seus sonhos estiverem tirados nessas três dicas, tenha certeza que Deus é poderoso para cumprir a sua vida. E você continue buscando, perseverando, acreditando, porque Ele vai fazer tudo acontecer. Você crê nessa noite? Glória a Deus. As horas já se foi, irmãos. Glória a Deus. Você entendeu a palavra nessa noite? Você crê que Deus vai realizar seu sonho?